eu por mim prendia todos. Mas no momento não tem como, eles estão lá. O Centrão rouba a gente, rouba mais ou menos. Uma hora ele rouba de vermelho, outra hora ele rouba de verde e amarelo. Caso você seja eleito, seja o próximo presidente do Brasil, o próximo presidente ele terá, talvez, entre 3 até mesmo 4 indicações do STF. Vai ser um presidente com grande capacidade aí de mobilização aí na Suprema Corte. Você já sabe o perfil de quem você pretende indicar? Tem a possibilidade de você falar assim, o porquê você pretende indicar, por exemplo, a partir desse perfil, já que a gente tá falando de indicações que são já pra Suprema Corte, ou seja, não vai ficar só pro seu governo, né? Não é indiferente de uma indicação de ministério, por exemplo. Pode comer, faz parte. Pede o like aí, galera. Ó, deixa o like aí na nossa transmissão, tá bom? Manda seu superchat. São 30 mil pessoas, 31 mil pessoas aqui com a gente, só tem 21 mil likes. Só lá, baita pizza. E manda aí o pizza Live boa. Pix pra gente também. E vamos dar um tempinho pra ele comer o resto da pizza aí. Eu vou responder, pô, porque não parece que eu tô enrolando, não é? Não. O critério é bem simples. Não pode ser um neoconstitucionalista. Primeiro de tudo. O que é um neoconstitucionalista? É alguém que acredita que a função essencial da Suprema Corte é inovar em temas que acabam protegendo os direitos difusos, direitos humanos, assim, assado. Que é o que fez, por exemplo, com que o Barroso ficasse criando interpretações sobre os mais diversos temas, influenciando os outros ministros do STF e fazendo com que a Suprema Corte se tornasse um agente político, que é é uma última instância na aprovação de qualquer projeto de lei que passa na Câmara com a assinatura do presidente da República, na Câmara, no Senado. O processo legislativo sempre termina no STF. Isso tem que terminar. Essas interpretações em cima de julgados tem que morrer. Então não pode ser... Sim, a questão do IOF vai lá pro Congresso, é barrado, e aí o STF vai lá e resolve. Tem que ser uma pessoa que seja favorável à implementação de um código de ética muito estrito no STF e favorável às reformas no STF que nós queremos fazer. Tem que ser uma pessoa que de start não tem parentes com o escritório de advocacia para fazer negócio com eles e que, nesse sentido, sendo ele um legalista e não um inventor, ele entenda que o papel do próximo presidente da República, no caso eu estaria o indicando, é devolver ao STF as suas prerrogativas essenciais e iniciais, que é cuidar de temas abstratos ligados à constitucionalidade. Ponto. E ele tem que não se opor ao presidente da República quando o presidente da República, junto com o Congresso Nacional, regulamentar o que o STF não pode fazer. Que é ter escritórios tendo negócios com todo mundo, como eles fizeram com parentes de ministros, ter essas decisões monocráticas que acabam criando, vamos dizer, feudos de poder ligados aos ministros do STF, um filtro de entrada para que apenas temas ligados a questões estritamente constitucionais rodem no STF e ele não ser hoje uma corte de tudo. Hoje você tem 8 mil ações no STF. Se eu não me engano, na Suprema Corte Americana é coisa de 50. Não 50 mil, 50. E aí esses temas que são mais abstratos, aí eles são... Tem temas, obviamente, materiais ligados à vida cotidiana americana, mas você não fica virando uma última instância para qualquer coisa. Isso otorga muitos poderes. O principal para retirar o poder político do STF, criação de uma corte política para julgar os deputados e senadores, que não seja o STF. Essa corte política pode ser composta por desembargadores com mandatos de 2 anos, e eles vão ficar com os casos do famoso foro privilegiado que envolve deputado e senador. E aí retira do STF essa faca no pescoço que ele tem das pessoas que fiscalizam ele, que por excelência são os senadores. Essas indicações que teriam que apoiar publicamente essa agenda seriam indicações, portanto, que facilitariam a recolocar o STF num papel que é fundamental no modelo republicano como o nosso. Ser guardião da Constituição é fundamental, senão também, na prática, o espírito de quem fundou aquela Carta Constitucional, por mais que a nossa Carta Constitucional não seja grande coisa, seja mantido. Então, sim, esses seriam os critérios. Você apoiaria a criação de uma nova Constituinte? Sim. De imediato, uma nova Constituinte? Não de imediato. No imediato eu preciso fazer aquela base que eu comentei. Fazer a base, ganhar popularidade, legalidade, pra poder... E explicar, olha, agora pra gente dar o grande salto com isso. Porque grande parte das suas ações, ali, quando você fala de prisão perpétua, até mesmo pena de morte, essas coisas são coisas que você esbarra na Constituição ali, né? Então você precisa... Pena de morte é cláusula pétrea. Aí eu teria de precisar de uma nova Constituição. As outras reformas que são PEC são emendas à Constituição, portanto eu posso alterar a Constituição. Então, boa parte das ações que eu tenho que fazer num primeiro mandato nosso, são ações que envolvem alterar a Constituição. Agora, alterar a natureza para uma Constituição mais simples, eu preciso de uma nova Constituição. E essa discussão precisa começar a ser feita no Brasil. Porque hoje no Brasil, tudo está na Constituição. Logo, tudo se torna uma matéria muito complicada de ser tratada. Isso dá hiperpoderes ao STF, porque se tudo é matéria constitucional, o STF trata de tudo, e é por isso que eles tratam de tudo, até a taça das bolinhas do Flamengo, de 1987, o Campeonato Brasileiro. Assim como, para você conseguir alterar qualquer política econômica no Brasil, é um inferno. Você precisa de uma votação da maioria qualificada constitucional para você conseguir passar isso. Então, é um inferno. Na prática, passar qualquer coisa
faz com que o presidente... Isso se torna muito difícil, faz com que o presidente tenha pouco poder. Nós temos de uma Constituição que outorga ao Poder Executivo poder de fazer as coisas. Então, esta é uma segunda etapa, necessária. Necessária. A gente só vai ser uma daquelas 5 nações mais importantes do mundo se nós também endereçarmos essa questão, porque hoje a gente tem uma Constituição que ela dá muito poder para as oligarquias locais e regionais, o famoso centrão. E esses caras usam dessas dificuldades do presidente governar para obter favores. E eis o grande problema brasileiro. Isso aí. Outra pergunta interessante, ainda nessa questão da Constituição, do STF, e tem a ver com a dificuldade de governar. Ganhar uma eleição é uma coisa, né? Depois, quando você entra lá, você tem a questão de realmente como é que você vai passar as suas ideias, o seu plano de governo para ação. E isso daí tem sido a preocupação de, enfim, diversos candidatos falam a respeito da questão. Uma coisa é você ganhar a eleição, outra coisa é você conseguir implementar isso. Mas para ganhar uma eleição, ainda assim, no modelo do Brasil, você também precisa de um Congresso, você precisa também de um Senado que compre as suas ideias. Como você pretende fazer isso? E principalmente se você tem já uma visão do perfil do seu vice-presidente, porque você vai precisar governar com o Congresso, com outros partidos, com outras pessoas, e também quem que você pensa, por exemplo, que deve ser o perfil aí do seu vice-presidente. Para ganhar a eleição, eu não dependo tanto da opinião do Congresso, para ganhar a eleição. Se eu fosse depender da opinião do Congresso, em 18 ganhava o Alckmin. O Congresso tem seus caras do centrão que ele bota pra andar. O Congresso queria que fosse o Tarcísio agora, né? E nem candidato ele foi. Então, eles não têm esse poder todo pra definir o vencedor das eleições. Mas depois sim, né? Depois sim. Pra manter, né? Pra manter. Então, os caras são fundamentais, cara. Então eles jogam um jogo, entendendo assim, quem entrar vai se compor comigo. E a gente só tem que se compor com ele, não importa se o presidente seja eu, o Lula ou um Bolsonaro, tendo que sentar na mesa com um bando de ladrão que é eleito pelos brasileiros. A gente tem que colocar isso em perspectiva. O brasileiro, na hora de votar no legislativo, ele opta por colocar o pior tipo de bandido possível, que é um político que não tem opinião sobre nada, que é o político do centrão, que não tem compromisso com o resultado em absolutamente nada, e cuja função é receber uma emenda, e lá em Brasília, mandar essa emenda pra base dele, desvia um pedaço de dinheiro pra virar caixa 2, põe um pedacinho desse dinheiro desviado no bolso, porque todo mundo é filho de Deus, o outro vira caixa 2 pra eleição municipal pra ajudar o prefeito dele, monta uma base política na região dele, faz com que essa base política não tenha nenhum compromisso na melhoria da vida das pessoas, nem, por exemplo, aumento da atividade econômica, mantém as pessoas dependentes dela, e aí manda mais emenda, e é um ciclo que vai se repetindo. Este é o ciclo que nós precisamos quebrar, mas infelizmente os políticos que mandam no Brasil são os políticos que administram esse ciclo. E é por isso que quem manda no Brasil tá no Amapá, quem manda no Brasil tá em Roraima, quem manda no Brasil tá no Maranhão. E esta é a grande guerra. A gente fica aqui na internet discutindo questões ideológicas de direita e esquerda, quem manda no Brasil não liga pra esse assunto. Liga. Não, esses assuntos... O que eles mais querem é que fiquem discutindo Exato. isso. Assim, a gente pra eles é excelente, A gente pega o Brasil, que poderia estar debatendo assuntos que importam, e tá discutindo, não, mas o banheiro trans... Dane-se o banheiro trans. A real é o seguinte, quem manda em você que está nos assistindo é um cara do Amapá. É o Alcolumbre, o homem mais poderoso na política brasileira é um cara do Amapá. E o antigo homem mais poderoso é um cara do Piauí, o Ciro Nogueira. Veja, o Amapá, viver no Amapá é infernal. Eu estive no Maranhão. Viver no Maranhão é infernal. Viver no Piauí é infernal. São os estados mais mal administrados do Brasil. Não obstante, são os que proporcionalmente recebem mais recursos. E politicamente, por conta do Pacto Federativo, são os que mais mandam na gente. Além de tudo, eles mandam os políticos mais malandros, que não tem nenhum compromisso com o eleitor, porque o eleitor não cobra nada. Nenhum eleitor do Maranhão tá cobrando o melhor desempenho de um deputado federal do Maranhão. Eles não reeleger ele, não importa o que ele faça. Porque ele compra o apoio dele. E esses caras mandam em você. Aí você tinha me perguntado da Faria Lima, certo? A Faria Lima manda muito menos do que um deputado do Maranhão. É mais fácil acenar pra um deputado do Maranhão. Quem manda é o Brasil que não produz. Esses caras mandam. Esses caras geram as dificuldades pra vender a facilidade. Qual é a facilidade que ele quer? Um contrato com o governo, um cargo, emenda, roubar dentro da estrutura política do governo. Esse, assim, enquanto a gente fica com essas discussões, desculpa o termo, de retardado sobre direita e esquerda. Ai não, o Flávio, acho que ele não é comunista e não o Lula. A verdadeira discussão mesmo é como o Centrão, que na prática é 70% da força política do Brasil, como o Centrão rouba a gente, rouba mais ou menos. Uma hora ele rouba de vermelho, outra hora ele rouba de verde e amarelo. Este é o inimigo. Este é o inimigo. E se você olhar direitinho, o Bolsonaro já tinha falado, o Olavo de Carvalho já tinha falado pra eles, esses caras são inimigos. O PT tem literatura a respeito disso. O Zé Dirceu trata hoje o Centrão como grande problema a ser resolvido. E é óbvio. Mas como que você senta com os caras? Como que você convence eles, né? Você não vai convencer eles. Não, você convence liberando coisa. É assim que você convence. Não há uma cognição, né? Não há assim, um convencimento cognitivo. Sim, não Nós temos que alterar o sistema de incentivos e recompensas da política brasileira pra fazer esses caras perderem poder relativo. É este o trabalho que o presidente da República tem que ter. Diminuir o poder relativo do Centrão. Com base nisso, você governa. E aí, podendo governar, você executa coisas e você tira do Serjão o sentimento de que nada acontece feijoada. O sentimento do Serjão é nada vai acontecer.
E nada acontece no Brasil porque... Eu não quero falar em abstração para o público que tá assistindo. Tem umas 30 mil pessoas aí, sei lá. Mas... Eu não quero ficar com abstrações, Sim. mas... entenda assim... O Centrão, a força dele, não é em ter uma posição sobre nada. A força do Centrão é não ter uma posição. Exatamente. É Ela- ficar no bastidor ali só manipulando. Exato. É isso, é. E o que é o papel que ele tem? Ele, ao gerar dificuldade pra vender a facilidade, ele sempre mitiga. Então, se eu preciso fazer uma reforma, ó, sei lá, furou esse copo de Coca-Cola. Eu preciso tapar o furo e parar de cair a Coca-Cola que tá aqui. O Centrão vai falar, ele tá furado, hein? Ele tá com o copo. Vamos ferrar ele, vamos arrombar um pouco mais pra sair mais e vamos dificultar pra ele arrumar aqui. E ainda na hora de arrumar, ele vai fazer custar o dobro. E ainda vai fazer, ainda ficar um pequeno furinho que vai ficar pingando um pouco menos, não vai me deixar morrer, mas ele resolve mitigar. Então, a lógica do Centrão no Brasil é mitigar qualquer coisa. Por isso que a gente nunca faz uma coisa bem feita no Brasil. É sempre meio feita. Nada no Brasil é bem feito. Então, isto precisa morrer. E acho que o projeto político do partido que eu montei, que é a missão, é resolver esse problema. Direita e esquerda, existem as democracias saudáveis no mundo. No Japão tem direita e esquerda. Na Coreia tem direita e esquerda. A esquerda é o meu inimigo ideológico, natural, mas, dito isso, países funcionais têm essa discussão. Eles não têm o Ciro Nogueira. O Centrão é uma coisa muito brasileira. E esse é o maior inimigo nosso. Você não Você consegue... enraizou, né, cara? Isso aí são quantos? São 20, mais de 20 anos que esses caras se enraizaram ali. É. Entendeu? É desde o início, desde o dia que voltou a democracia e tal, esses caras viram, cara, nós não queremos ficar ali. E eu falo ainda, cara, a pior coisa que aconteceu pra eles foi o Temer ter virado presidente, que eu acho que eles não queriam de jeito nenhum. É o presidente deles, né? Porque eles não querem estar no... Cara, eles querem ficar ali atrás. Eles ficam manipulando e tomam conta de tudo, cara. As empresas lá que eu falei, elas são dominadas por esses caras, velho. É E eles óbvio, tão os tudo lobistas felizes. deles são dessas É isso. empresas. Agora, pra entender, não são 20 anos, Sérgio. Esses caras são a política brasileira desde o Brasil colônia. Sim, é verdade. É verdade. A lógica de você comprar voto da população Entendi. já existe há muito tempo. Isso é do império. A lógica de ou comprar o voto, ou você ir com os seus cangaceiros e falar, se você não votar, eu te mato, é dessa época. E as pessoas continuam muito pobres vivendo sob o jugo desses caras. Então quando eu falo assim, como eu vou compor com o Centrão? Primeiro tem que saber o que o Centrão é. O Centrão é isso. Segundo, eu vou precisar compor. Olha só, eu vou perder voto que eu tô falando aqui. Todo mundo quer parecer o cara, o purão, que vai chegar lá e eu vou Que é o que prender o todo mundo. Bolsonaro falou quando ele foi. O E ele Bolsonaro mentiu. falou que ele não ia. Ele mentiu. O Lula mentiu. exatamente. Isso é mentira. Porque a droga de boa parte do eleitor brasileiro vai votar num vagabundo do Centrão e vai colocar ele muito bem votado e nem cobra depois. Esse cara tem uma licença de 4 anos pra cometer todos os crimes, participar do escândalo do INSS, pra desviar a emenda e imaginar que nada acontece e vai ser reeleito. Esse é o cara que eu tô indo lidar. Ele não tem nenhum risco. A posição dele é antifrágil. Ele claro. tem tudo a ganhar e nada a perder. Eu vou ter que compor com o partido deles, sem colocar os ladrões no governo. Então eu vou ter que olhar assim, a Tereza Cristina no Partido Centrão, tá? Me traz a Tereza Cristina e eu vou fazer uma maioria simples, precária, mais simples e trabalhar pauta a pauta. Pretende trabalhar com os melhores dos partidos que, Com os que melhores do você partido negociar. e trabalhar pauta a pauta, fazer uma coalizão e aí trabalhar pauta a pauta. A parte de segurança pública, se eu ganhar a eleição, significa assim, que a galera quer destruir o crime organizado. O seu Hoje- vice seria da área de segurança pública? Muito possivelmente. Eu tô com algumas ideias bem legais. Bem legais. E seria, hoje, eu quero alguém que seja entendido pela população como alguém capaz, tecnicamente, de destruir, de eliminar o crime organizado. E com experiência de campo nisso. Alguém conhecido na mídia? Manter-me aí calado. Não teremos revelações nesse programa? Tem que segurar um pouco, Tem que segurar um pouco? Tá Tem que cedo? segurar um pouco, tá um pouquinho cedo. Tá certo, mas... tá certo. Mas, sim. Porque do ponto de vista econômico, a gente pode montar um time assim, assim, assado, e todo mundo sabe das nossas posições. A gente já tem a parte protocolada. O que eu queria hoje mostrar, assim, é viável o que eu tô falando. Trabalhar pauta a pauta passa. Eu vou dar um exemplo. O Lula não tá com maioria no Congresso pra valer, maioria. Agora, como passar matéria de segurança pública é popular, o Lula passou com o Centrão e com a direita um monte de matéria de segurança pública. Quem mesmo aprovou agora um projeto, independente do governo. Então, certas matérias, ainda mais com eu ganhando a eleição passando nisso, Porque o que você tá dizendo é o seguinte, não tem como. Vai ter que conversar com esses caras. Vai ter que... terá. Não tem como. Eu não quero conversar pra sempre com eles. Eu, por mim, meu coração, tá? Tem que tomar cuidado com o que eu vou falar. Atenção, Globo News, atenção, Xandão. Eu, por mim, prendia todos. Mas no momento não tem como, eles estão lá Não e vai tem. demorar Eu, anos por pra mim, eles prendia saírem. todos. E, galera, eu posso prender todos? Hoje ainda não. Como eu não posso prender todos, eu vou precisar compor de maneira inteligente. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar o sistema de incentivos e recompensas que faz com que um político desses tenha tanto poder. Ele só tem tanto poder porque, no fim do dia, alguém não apenas elege ele, mas elege o prefeito dele. Sim. E A base, né? O problema tá na prefeitura. Então, nós dispomos, isso tá no livro amarelo, de um projeto de lei, que é a Lei de Responsabilidade Gerencial, que vai permitir com que a gente determine a gestão nas prefeituras. Ou a prefeitura trabalha com indicadores de desempenho e não compra de voto, ou a prefeitura, o prefeito vai se lascar, inclusive fica inelegível por 8 anos. Se eu crio esse problema ali na base dele,
Aí o cara vai ter que, na hora de mandar emenda, vai ter que usar a emenda pra cumprir meta de desempenho. Deixa eu resolver segurança pública, deixa eu resolver saneamento básico, deixa eu aumentar a atividade econômica pra aumentar a arrecadação. Não quer ter um comissário do governo federal no seu município? Faça o município arrecadar. Se o município tá arrecadando, a gente não mete o bedelho. É igual aquela coisa, o município hoje brasileiro, mais da metade deles, depende de recursos do governo federal pra existir. Se ele depende do governo federal pra existir, esse município, é igual uma criança que mora na tua casa, você paga as contas dela. Então você vai falar como é que a criança age, que horas vai dormir, que horas vai acordar, certo? Certo. Agora, se essa criança virou um adulto e tá morando na própria casa, se o pai for querer se meter, a criança fala, não, deixa eu me virar aqui. É assim que tem que ser. Se o município é autossustentável, ele é autossustentável. Se ele não é autossustentável, a gente que tá pagando a conta tem que cuidar. Aí o bicho pega. E aí que a gente tem que mexer. Porque isso muda a relação do eleitor com o político e a relação do dinheiro com a aplicação dele. Aí eu entro no sistema. Sabe o sistema? O sistema. Ninguém decifra o que é o sistema. Isso é o sistema. O Xandão, em última instância, existe por causa disso. Porque o Xandão existe, assim como boa parte dos ministros do Supremo, pra limpar a besteira feita por todos esses caras, que só são deputados, senadores e governadores, porque existe essa estrutura abaixo. Então é mais fácil eu entrar na estrutura lá embaixo e de baixo pra cima resolvendo, do que eu querer brecar aqui por cima. Eu vou prender todo mundo. Não vai dar pra prender todo mundo. O presidente, mesmo um presidente super popular, não vai conseguir, pelo menos no início, prender todos esses caras. Não vai. Entendeu? E eu tô sendo muito realista. Tem que ser realista, tem que ter um plano, tem que ser realista. Esse é o plano realista pra atender esses temas. Então, por exemplo, surgiu uma pauta de tal área, aí você vai chamar os caras que são do Centrão desta área e não com todo mundo, é isso? Tem muita gente boa. Você vai tentar fazer, tipo, micro basezinhas ali dentro pra ir... Eu conheço muito as frentes parlamentares no Congresso. Sim. Então, por exemplo, a Frente Parlamentar da Agricultura é a maior frente parlamentar do Brasil. Ela nunca perdeu uma votação no Brasil. Então. Toda vez que ela entrou numa votação, ela ganhou. A gente pode pegar, vamos, qual é a nossa agenda de agro? Eu chamo a Frente Parlamentar, que tem gente de todos os partidos, vamos montar a nossa agenda de agro no ano. É isso, vamos votar junto aqui nisso aqui. Qual é as matérias de segurança pública que são centrais pra gente resolver os problemas do Brasil? Segurança pública vai ser fácil resolver. Hoje já estão votando a maior parte favoráveis a matérias de novas leis penais. Não acho que será difícil resolver. Parte fiscal é mais difícil. Aí a engenharia é diferente. Porque vai ter muitos setores e muitos... especialmente setores de pressão, gente que tem privilégio em várias áreas, empresas que têm renúncia fiscal que vão querer atuar. E aí o jogo vai estar... Ali eu tenho que fazer um jogo sofisticado. Então cada área, um jogo. Só que, novamente, eu tenho que ter as primeiras vitórias. Se eu passo a parte fiscal na transição Entendi. e eu passo a parte de segurança pública, eu terei calma institucional para fazer o desmonte da operação do Centrão, enquanto negocio com União Europeia e Estados Unidos a construção do nosso complexo para operação de terras raras. Falo com Taiwan pra depois vocês montarem uma operação deles aqui. É criar o jogo no long run. E aí eu tô sendo um presidente. Olha que legal. Em vez de ter um idiota, um paspalho que fica viajando pelo mundo arrumando briga, eu tô sendo um presidente. Aí o Sejão pode jogar dificuldade. Tá, e como é que...